Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Convidamos também o senhor Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A senhora Anísia Trindade, ministra da Saúde. A senhora Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Convidamos também a senhora Marta Machado, que é secretária nacional de Política sobre Drogas. A senhora Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. A senhora Denise Dal, secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Ministério das Mulheres. A senhora Catina Argueta, representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil. E também a senhora Juliana Borges, da organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Em posição de respeito, acompanharemos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Queiram se assentar, por favor. Registramos nossos agradecimentos às autoridades aqui presentes ou representadas dos poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estadual e municipal, autoridades militares e eclesiásticas, sociedade civil, imprensa e a todas as pessoas que aqui se encontram. Diferentes grupos de mulheres sofrem uma série de violências no âmbito da política de drogas. Este evento marca o lançamento da Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas e representa mais uma ação permanente da gestão atual do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coordenada de forma intersetorial e em diálogo com a sociedade civil. Para maiores detalhes sobre a Estratégia Nacional, convidamos para fazer uso da palavra a senhora Marta Machado, que é secretária nacional de Política sobre Drogas e co-anfitriã deste evento. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, bom dia. É uma honra poder falar nesse momento em nome da Secretaria Nacional de Políticas de Drogas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e dar boas-vindas a todos e todas nesse evento, que é o primeiro evento público da Senad e que acontece no âmbito das ações do Mês da Mulher. Saúdo a mesa de abertura e agradeço a presença dos ministros e ministras de Estado, secretárias, diretoras, representantes de organismos internacionais e da sociedade civil aqui presentes. Essa composição demonstra a importância do trabalho intersetorial na política sobre drogas. Estamos aqui hoje para marcar o lançamento da Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas, gestada em parceria com o Ministério das Mulheres. Esta estratégia inaugura uma nova política sobre drogas, alinhada às prioridades do governo Lula e deste Ministério, de promoção dos direitos humanos e de combate a todas as formas de discriminação de gênero e raça. Trata-se também de uma política que considera os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e que apontam para a necessidade de um olhar atento e especial para as vulnerabilidades das mulheres que usam drogas e que vivem em contextos de narcotráfico. Segundo o relatório mundial sobre drogas da ONU, de 2018, embora as mulheres não representem a maioria das pessoas que usam drogas, elas são afetadas de forma desproporcional pelo estigma, pelo preconceito e por diversas formas de violência, em especial a violência sexual. Por isso, quando falamos dessas mulheres, estamos falando de uma parcela da população que é vulnerabilizada de diversas formas, por contextos de desigualdade e exclusão social, e, nos últimos anos, pela falta de ações coordenadas no campo da promoção da cidadania e da proteção social, pelo desfinanciamento da rede de cuidado e saúde e também por uma política de repressão às drogas focada em violência e não em inteligência e informação. Territórios periféricos afetados pelo narcotráfico estão marcados por conflitos que antecipam o fim da vida da juventude negra. Mulheres que vivem nesses contextos estão sujeitas a situações dramáticas da perda da vida de seus filhos como vítimas da violência letal. Por isso, merecem assistência e reparação. Vulnerabilidade especial se estende ainda a mulheres indígenas, que vivem em contextos de disputas sociais violentas, incluindo as ligadas ao narcotráfico e outras redes ilegais, tanto na região amazônica quanto em regiões de fronteira. Maior ainda, portanto, a necessidade de um olhar específico voltado a meninas e mulheres indígenas que têm sido vítimas de violências morais, culturais, físicas e sexuais. É preciso integrar os esforços para uma política de drogas que respeite os direitos humanos de forma intersetorial e interseccional, ou seja, que esteja atenta para as necessidades de grupos que são especialmente vulnerabilizados e que, em geral, são também invisibilizados. O grande compromisso deste Ministério e da Senad é justamente pensar ações que garantam direitos a esses grupos dentro da política de drogas. Mulheres, juventude negra periférica, população indígena e comunidades tradicionais, crianças e adolescentes e pessoas em situação de rua. Hoje, como primeira ação da Estratégia de Mulheres, o ministro Flávio Dino cria o grupo de trabalho com a participação de 8 ministérios, que será uma rede permanente de articulação institucional para discussão, formulação e execução de ações de cidadania e acesso ao direito para mulheres. Além disso, hoje foi publicado no Diário Oficial e nas páginas deste ministério o edital de financiamento para organizações da sociedade civil,
que atuam com diferentes grupos de mulheres, com o objetivo de fomentar cidadania, acesso ao trabalho e renda, acesso à justiça e à participação social. Eu agradeço especialmente a presença neste evento da senhora Katina Argueta, representante do PNUD no Brasil, organização parceira neste edital e em ações da Secretaria. Neste primeiro momento, serão abertas as candidaturas para 4 organizações da sociedade civil por região, com propostas no valor de R$100 a R$300 mil. E, em agosto deste ano, haverá o lançamento de um segundo edital, com financiamento de mais 3 organizações por região, totalizando R$6 milhões. Acreditamos que uma nova política de drogas só poderá ser construída com participação social e em parceria com quem está na ponta, trabalhando junto a diferentes grupos de mulheres em suas diferentes complexidades e necessidades. O seminário que segue hoje, por todo o dia, com a participação de representantes dos demais ministérios, de pesquisadoras e representantes da sociedade civil, é o nosso primeiro passo nessa construção coletiva e democrática de uma política de drogas que busca reverter a violência de gênero. Agradeço a todos e todas pela presença. Bom evento. Quebraremos o protocolo neste momento para conceder a fala à senhora Nízia Trindade, ministra da Saúde, pois a ministra tem outro compromisso logo na sequência. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui. Quero cumprimentar com muita satisfação o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, o também colega ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, a secretária nacional de Política sobre Drogas, Marta Rodrigues Machado, que nos já brindou com essa excelente exposição e com essas ótimas notícias, Marta e o ministro Flávio, a colega ministra Sônia Guajajara, a secretária de Política de Ações Afirmativas e Combate e Superação do Racismo, no Ministério da Igualdade Racial, minha colega e amiga Márcia Lima. Cadê a Márcia? Aqui. Quero também cumprimentar a representante do PNUD aqui conosco, Katina Argueta, a organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Juliana Borges, a Secretaria Nacional de Violência contra Mulheres, Denise Dan, representando a ministra Cida, com quem ontem eu estive em Recife, anunciando também uma das ações do nosso 8 de março, né, que no dia 8 fizemos muitos anúncios com o nosso presidente Lula, mas, ao longo de março, outros anúncios continuaram, como essa importantíssima estratégia nacional de hoje. E estive com a ministra Cida e também junto com a primeira-dama Janja, que conosco compartilhou essa agenda, para o lançamento da Estratégia Nacional de Eliminação do Câncer de Colo de Útero. Então, são várias ações, né, que se combinam no 8 de março, mas eu quero, do ponto de vista da saúde, ministro Flávio Dino, secretária Marta e todos os presentes aqui na mesa, né, porque a secretária Marta já mencionou uma ação interministerial, um grupo interministerial, porque, de fato, é um problema que envolve uma visão intersetorial, múltiplas perspectivas, e no que se refere à saúde, e até pensando na minha própria trajetória na Fiocruz e de reflexões e ações nesse campo, fico particularmente feliz. Por quê? Eu vejo que o conceito trabalhado é de mulheres afetadas, não é, pela situação, pelo contexto da questão das drogas e pela política hoje praticada. E eu quero, ministro Flávio Dino, realmente elogiar muito essa perspectiva. A secretária Marta colocou os vários contextos em que isso ocorre, mas, em particular, eu gostaria de estabelecer uma relação entre a estratégia hoje anunciada e o programa, né, que foi anunciado pelo ministro Flávio Dino com o presidente Lula, que é um programa de segurança com cidadania, né, a retomada do PRONASSE.
Então, nós sabemos que algumas mulheres são mais afetadas, as mulheres negras, as mulheres na periferia, as mulheres e meninas indígenas, ministra Sônia. E só uma outra abordagem que também considere o tema das drogas de uma forma clara sobre a ótica do cuidado e da saúde coletiva e da saúde pública. Então, eu só gostaria de parabenizar. Vou acompanhar, não só acompanhar, mas o Ministério da Saúde será parceiro, junto aos demais ministérios, nessa iniciativa. Quando era presidente da Fiocruz, acompanhei de perto e vendo todas as dificuldades e as exposições dos grupos de pesquisa que se dedicaram a fazer, junto ao Senad, todo um trabalho de análise e de mapeamento da questão do uso de drogas no nosso país, mas eu creio, ministro Flávio, que nós vamos virar essa página e construir, com toda a complexidade, com todo o cuidado, uma outra agenda, e a sua liderança nesse processo será fundamental, assim como o empenho do presidente Lula na coordenação de todo esse processo de colocar o direito e o cuidado na linha de frente do nosso governo. Então, parabéns a todos, principalmente à Senad, ao ministro Flávio Dino, por essa iniciativa, um excelente evento. Sinto por não poder ficar, mas fico feliz por ver esse importante anúncio no dia de hoje e o edital já aqui apresentado. Muito obrigada. Com a palavra agora, a senhora Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Olá, bom dia a todas, a todos e todes. Ministra Nízia, bom dia. Obrigada. Aqui só a fala. Imagina. Agora é a hora dos abraços. Cumprimentar aqui todas companheiras da mesa, né, em nome da Juliana Borges e ministro Wellington Dias, ministro Flávio Dino. Bom, gente, acho que essa estratégia, né, é a iniciativa primeira, Flávio, né, para a gente conseguir combater a violência em todos os campos, né? Então, eu quero parabenizar demais, né, pela iniciativa, pela parceria. Nós temos muitas ações conjuntas, né, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério aqui da Justiça e Segurança Pública. São muitas as secretarias que se conversam, né? E eu tenho dito assim, eu não tenho dúvida que parece que o ministro Flávio é o que mais trabalha, é o que mais corre. Todo dia eu digo isso, assim, porque todo dia estoura uma bomba em algum lugar, né? E seja em que área for, qualquer um de nós recorre ao Flávio, né? Todas as situações, a gente recorre ao Flávio, porque são muitas, né? Aqui, as áreas que atendem, né? Dentro da Polícia Federal tem várias coisas, dentro da PRF tem várias coisas, né? Aí a Força Nacional, que já virou a boca nos territórios indígenas, né, do povo, manda a Força Nacional para cá. Então, o ministro Flávio tem sido um parceiro aqui, né, fundamental para a gente, que está no início, né, construindo ainda o nosso Ministério dos Povos Indígenas, né? E essa parceria se dá também pelos longos anos já que a gente trabalhou junto no nosso estado do Maranhão, né? Quando ele ali governador e eu lá liderança no estado, e a gente sempre tentou ali, né, convergir, fazer planos e fazer com que essas ações chegassem no território. Então, aqui, do mesmo jeito, né? Estamos juntos, no mesmo lado agora, né? E agora nós temos junto essa responsabilidade de dar as respostas, né? De fazer as entregas. E desde o primeiro dia a gente não tem, né? Não tem descansado, né? Nada, porque nós pegamos, todo mundo sabe, né? O país na situação que se encontrou, né? De destruição. E agora, né? Acho que essa estratégia, né? Do combate às drogas, da política, né? De drogas, né? É um passo importante para a gente combater o feminicídio. É um passo importante para a gente combater essa violência contra as mulheres.
nos territórios indígenas, nós precisamos ainda, né, por meio dessa política, Marta, a gente ainda ter esses dados, porque a gente sabe que existe, a gente sabe que tem um crime organizado, que tem um tráfico de drogas, principalmente nas regiões de fronteiras. Meninas são cooptadas, meninas são violentadas, né? Meninas vivem assim um horror assim, né? Dentro dos próprios territórios por conta do crime organizado, e a gente precisa fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento não pode levantar assim, uma nova guerra para dentro desses territórios. A gente sabe que territórios indígenas, né, também é um lugar onde muita gente se refugia, né? Muita gente que é procurado, muita gente que comete atividades ilícitas, crimes fora, né? Acaba tentando se refugiar nos territórios indígenas, e isso aumenta muito também, né, o tráfico de drogas para dentro dos territórios indígenas. Então, eu estou muito confiante, muito feliz com a nossa parceria, né? Acho que a gente está num importante momento também na política brasileira, né? E falo que nós estamos, para nós, povos indígenas, estamos num momento muito especial, estamos trabalhando com essa transversalidade orientada pelo presidente Lula, né? E estamos trabalhando com quase todos os ministérios. E aqui o MJ, que sempre foi o Ministério Mãe da FUNAI, né? Agora a FUNAI vem para o Ministério dos Povos Indígenas, mas o MJ continua ali com a FUNAI e o MPI adotado, né? Adotado. Então, gente, agradecer, né, muito por esse momento, pela iniciativa. Creio que a gente vai realmente conseguir, né, combater essa violência contra as mulheres, né, que é uma violência de todas as formas, né? Nós estamos falando aqui, a gente fala de violência doméstica, tem a violência sexual, tem a violência psicológica, e os indígenas não estão livres também desses diversos tipos de violência. Mas, para nós, o passo importante é a gente ter o levantamento, né, desses dados, ter, né, esses números para a gente poder ter uma política que, de fato, atenda a essa realidade. Tá? Muito obrigada. Com a palavra agora o senhor Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bom dia. Bom dia. Olha, eu quero dizer da alegria de partilharmos aqui desse momento, ainda no mês de março, quando o presidente Lula nos desafia ao Brasil inteiro a tratar de pautas importantes relacionadas a todas as políticas para as mulheres. Assim, saudar aqui o nosso anfitrião, meu querido ex-governador e companheiro de longas lutas, meu querido amigo e aqui seu admirador, ministro Flávio Dino, como disse a minha querida ministra Sônia Guajajara, que eu quero também aqui saudar, minha parenta, como eu sempre falo com ela, tem aqui uma responsabilidade gigante, né, na área da justiça, e todos sabemos as ameaças do autoritarismo que vivenciamos, e também na segurança, estrito senso, ou seja, são desafios muito grandes, e certamente estaremos ombreados aí nessa caminhada. Esteve aqui a nossa querida ministra Nízia Trindade, que tem um papel muito importante no Ministério da Saúde nesse debate que estamos tratando aqui hoje. Saudar aqui minha querida Marta Machado e, em nome da equipe aqui do ministro Flávio, parabenizar pela iniciativa. A gente tinha conversado algum tempo atrás da importância de termos este momento para encontrarmos e atualizarmos. Sei que já há uma caminhada, mas atualizarmos para, de forma mais segura, andarmos nessa linha da política sobre drogas. A Márcia Lima, aqui pelo Ministério da Igualdade Racial, a Denise Dal, aqui pela área do enfrentamento à violência contra as mulheres, aqui do Ministério das Mulheres, Juliana Borges,
aqui também da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, e a Catina Agüete, aqui, que representa o PNUD, importante parceira de todos nós. Enfim, saudar aqui a todas as lideranças, todas as autoridades aqui presentes. Eu fui deputado federal em 1999. E ali, chegando no Congresso, a gente criou um grupo de trabalho para tratar sobre a política sobre drogas. Nós tínhamos concluído ali o governo do presidente Fernando Henrique. Eu participava, na época, como deputado estadual, acompanhando o debate. O debate era muito centrado sobre é crime ou não é crime usar droga. Muito centrado no eixo do traficante, do narcotraficante, e avançamos em direção, pelo menos, à compreensão científica, né, de se tratar o usuário como usuário e não como criminoso, mas, de verdade, era um passo muito pequeno, mesmo sabendo que, para a realidade do Brasil, ele tinha grande importância. Eu digo por conta do que já acontecia com o Brasil, ali a gente estava entrando no século XXI. Depois, tive o desafio de assumir o governo do Estado. E ali também não era fácil organizar a política nesta área, porque não eram tantas as experiências, pelo menos cientificamente acompanhadas. Tivemos a oportunidade de buscar relacionamento com vários países. Estive na Suécia, a Holanda estava, né, no fervor das suas reformulações, os próprios Estados Unidos, Canadá, enfim. Mas digo que mesmo em outros países do mundo, ninguém tinha firmeza qual seria o caminho adequado. Mesmo assim, organizamos lá uma rede. E vejam só, que aqui eu quero chamar a atenção, meu querido Flávio, minha querida Sônia, Marta, todos que participam. Primeiro, é preciso seguir a ciência. E, ao seguir a ciência, nós vamos ter um problema grave. Tem pouco ainda da ciência sobre essa área. As universidades, com raras exceções, não têm uma formação adequada para as várias profissões que lidam com essa temática. Não há uma formação para a área da segurança, não há uma formação para a área da justiça, elas são sempre superficiais, não há na medicina, não há na psicologia, não há na psiquiatria, eu digo com maior profundidade. Você olha as grades, são lá pílulas sobre a temática. Não há na área técnica, enfim. Então, aqui o que eu quero trazer, em primeiro lugar, a gente precisa organizar, de verdade, com o que temos, um comitê científico que possa nos dar uma luz do acumulado que se tem nesta área. O primeiro passo, creio que é esse. A partir daqui, um plano de formação. Um plano de formação. Lá no meu estado foi uma luta, porque há uma resistência. Não sei se acontece aqui no Ministério, mas toda vez que a gente coloca essa área para tal ministério, todo mundo, para mim não, bota para outra. Ou seja, fica todo mundo empurrando para o outro a responsabilidade sobre a política sobre drogas. Nós criamos lá uma secretaria especializada em política sobre drogas. E era uma luta, vamos dizer assim, de caminhar sem saber onde estamos pisando. Com a Universidade Federal e a Estadual do Piauí, conseguimos organizar os primeiros cursos de especialização nessa área, em parceria com
a Universidade do Paraná e o Instituto Federal do Paraná, organizamos o primeiro curso técnico em políticas sobre drogas, que também permite as condições de qualificação para a área técnica. E, a partir daí, a gente fica muitas vezes criticando, e eu vou falar que eu sei que não agrada a muitos, o debate que tem sobre as comunidades terapêuticas, sobre o trabalho de várias igrejas, é o vazio. No vazio de uma política direcionada, as pessoas recorrem para o que tem. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque, nesse instante, são milhares de pessoas. Estimo eu, cerca de 100 mil pessoas no Brasil que são acolhidas em algum lugar de alguém que acolheu. E, quando não é aqui, quem acolhe, aí sim, é o crime, é o narcotráfico. Na ausência, porque quando as pessoas se colocam como dependentes de qualquer droga, e às vezes a gente olha para algumas, mas a principal delas é o álcool. A grande porta de entrada é o álcool. Aqui durante o período que estive no Congresso, eu apanhava muito do setor das bebidas, porque eu sou defensor de que a mesma coragem que o Brasil teve em relação ao alerta ao consumidor com o cigarro, teria que ter com o álcool. E a gente nunca venceu essa batalha pelo dinheiro. O dinheiro sempre, o econômico sempre se sobrepôs. Então, é a grande porta de entrada. Então, vejam, o que eu quero dizer é que o meu estado tem uma rede que a gente chama lá de acolhimento e apoio, e, ao fazer isso, a gente sai aí tirando a polêmica, das comunidades terapêuticas. O presidente Lula criou agora no Ministério uma área de cuidados e família, e ela é parte da política de cuidados na área da assistência. Ela envolve várias áreas. O sistema de saúde, ontem eu vinha do Recife para cá, ministro Flávio, com a ministra Nízia, com a ministra Cida, e a gente vinha conversando sobre isso. Conversando, na verdade, era mais um despacho aéreo, não tem um despacho 4 rodas, despacho é do jeito que dá, porque não há uma rede adequada no Sistema Único de Saúde. Sejamos sinceros, o CAPS é um passo incompleto. É preciso dar passos mais largos. Alguém está intoxicado. Onde que ele vai fazer a intoxicação? Normalmente, a rede só entende o seu dever quando tem uma overdose. Normalmente, só na hora de uma overdose, na hora de uma situação muito grave, às vezes já sem jeito, é que se faz o atendimento. No meu estado, eu fiz uma unidade, ainda hoje não credenciada pelo Ministério, o Hospital do Mucambinho. Fica uma polêmica tola de manicômio ou não manicômio. Desintoxicação, ponto. Não é nada de internação, não é típica de manicômio. Então, a gente tem que quebrar uma série de tabus nessa área. O Hospital do Mucambinho atende. E posso dizer que desse trabalho que fizemos, aliás, não do meu governo, mas já antes a gente acompanhava, e lá há um cidadão assim, há um monte de pessoas pouco reconhecidas, mas que fizeram um trabalho interessante ao integrar o que faziam com profissionais, com a ciência. Quem não conhece o trabalho do Frei Hans, da Fazenda Esperança? E o mérito que eu vejo foi ter se aproximado das equipes de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais, de saúde, do trabalho que ele faz. No meu estado, já não está entre nós, já faleceu o padre Pedro, fez um trabalho extraordinário. E hoje a gente pode contabilizar, na experiência do Piauí, Flávio,
76 mil pessoas com nome e endereço que há mais de 2 anos estão em abstinência após dependência de várias drogas, do álcool, do crack, da cocaína. A maconha é a menos ofensiva que tem, mas também gera dependência. O próprio cigarro se trabalha também, um tratamento, medicamentos, enfim. Então, o que eu estou aqui, na verdade, é colocando a necessidade da gente ter um protocolo, e para ter um protocolo é preciso que se tenha aqui um apoio muito firme, muito forte da ciência. Então, o primeiro passo que eu quero propor, um comitê científico para que o Brasil tenha um protocolo, um caminho para lidar com a política sobre drogas nas mais diferentes áreas. O Ministério da Justiça, qualificando todo o sistema de justiça, qualificar o juiz, qualificar o promotor, qualificar o defensor, qualificar, não é, o sistema prisional, ou seja, quantas vezes você tem pessoas que chegam ali numa audiência de custódia, e, ao invés de ele ir para um tratamento, porque, na verdade, o problema ali é a dependência, é colocado para ir para a prisão. Ou seja, então, há necessidade de se qualificar na saúde, se qualificar na assistência, se qualificar nas mais diferentes áreas. E, do outro lado, organizar exatamente cada passo ao lidar. O fato é que a gente tem hoje um problema grave em muitas áreas, da desestruturação de família, na desestruturação do mundo do trabalho, com um impacto econômico que a gente está longe de imaginar o tamanho. Nós temos uma situação onde boa parte dos problemas que a gente tem na área da segurança, ele tem a dependência química como parte, o dependente, a gente olha sempre a dependência química, mas ele passa ali por aquela dependência a fazer o uso de sexo, de furto, de tudo, para poder suprir ali o domínio daquela dependência. Então, eu quero aqui parabenizar por esse momento, porque sei também o quanto é grave o crescimento aqui da dependência química em relação às mulheres. Cresce a dependência com crianças, eu acho que o Flávio deve lidar isso com as suas equipes todos os dias. É um negócio que se usam mulheres para gerar dependência em outros, organizam festas para criar clientes e, ultimamente, começa um caminho de gerar dependência de crianças, não só de adolescentes, o que é muito grave. A gente ter um sistema que seja capaz de ter um olhar especial para isso. Então, com essas palavras, eu quero saudar aqui, de todo o coração, aqui esse momento, como sempre você dando bons passos pelo Brasil, como um grande brasileiro que você é, aqui junto com a sua equipe. Da parte do MDS, a gente tem essa estrutura da área de cuidados, a ideia da gente estar aqui parceiro, seguindo com vocês, e principalmente a área das áreas específicas da mulher, dos indígenas. A gente vai hoje na cidade de Boa Vista, para citar um exemplo, você anda pelas ruas e são centenas de pessoas alargadas, caídas nas calçadas, enfim, por dependência. A maior parte indígenas, são os povos das origens, do Brasil, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, enfim, ali por falta de alternativa. E assim é um mapa em todo o Brasil. Hoje a gente tem um crescimento no número de pessoas em situação de rua, e certamente são muitas as causas, mas a dependência química é uma causa, não é, muito complexa e que a gente precisa lidar. Então, estaremos aqui juntos, irmanados,
E eu tenho certeza que o presidente Lula dará todo o apoio ao caminho que traçado. Mas, repito, não é para amador. É preciso trabalhar um caminho e trabalhar com a ciência. Se a gente seguir nessa direção, eu acho que o Brasil vai ter solução para um bocado dos problemas que enfrentamos. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Neste momento, o ministro Flávio Dino assina a portaria que cria o grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Justiça para fortalecer a gestão transversal das políticas sobre drogas a partir de iniciativas conjuntas e coordenadas voltadas à prevenção e enfrentamento das violências contra mulheres. Com este objetivo, são convidados a colaborar com os trabalhos do grupo representantes... Portanto, com este objetivo, são convidados a colaborar com os trabalhos do grupo representantes dos seguintes ministérios: das mulheres, da saúde, dos povos indígenas, dos direitos humanos, da igualdade racial, do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, e trabalho e emprego. Com a palavra agora, o ministro Flávio Dino. Meus companheiros e minhas companheiras, tanto de governo como da sociedade civil, dos movimentos sociais, uma alegria receber a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Quero, em primeiro lugar, homenagear a nossa companheira Marta e pedir uma salva de palmas a ela, nossa secretária do Senado. Que eu fiquei com medo, ela fez tanto sucesso em Viena que eu fiquei com medo dela não voltar, né? Eu digo, vai lá, já perdi minha Senad lá, mas fez uma participação, fiquei com medo dela ficar confiscada por lá. Mas ela foi semana passada lá na Conferência da ONU sobre Narcóticos e quero aproveitar para agradecer os organismos internacionais que têm nos apoiado, dialogado conosco. Fez uma apresentação dos eixos estruturantes de uma política de drogas que seja atualizada, que seja corajosa e que seja séria. Nós temos muitas distinções, companheiro Wellington, companheira Sônia, em relação a essa extrema-direita desvairada. Uma das distinções que nós temos é que nós somos sérios. A gente trata os problemas com seriedade, com coragem, com compromisso, não com demagogia, não com quem propaga o ódio para ocultar as insuficiências das respostas que tem. E nós estamos aqui praticando isto, essa distinção, onde alguns querem trevas, medo, ódio, interdição de debate, nós queremos a luz que a democracia traz, do concurso de ideias, de vontades e de debates que um grupo de trabalho propicia. O Wellington teve a experiência de ser governador, como eu, e eu lembro daquelas comitivas de chineses que iam, e a gente perguntava, às vezes, para um dirigente político ou empresarial da China, como eles faziam tantas obras, e eles diziam, porque lá nós planejamos em 5 anos e executamos em 1. E, às vezes, há pessoas, e eu sempre entendia como uma crítica a nós, que querem planejar em 1 e executar, e, por isso, levam 5 para executar. Ou seja, o segredo de tudo é nós termos uma preparação adequada para aquilo que vamos fazer. E, para isso, é preciso haver disposição de ouvir. A boa política exige, primeiro, que você olhe para o lugar certo. Se você olha para dentro dos palácios, se você olha para a esplanada, se você olha para a majestosa Praça dos Três Poderes, está olhando para o lugar errado. É preciso você olhar de verdade para os invisibilizados, para aqueles excluídos, para aqueles que normalmente só são ouvidos de 4 em 4 anos. Isso se os algoritmos deixam. Não é não, Estela? Porque hoje, pelo ritmo das democracias do século XXI, daqui a pouco os algoritmos vão fraudar até a ideia do voto direto, secreto, universal e periódico. Ora, amigos e amigas, além de olhar para o lugar certo, é preciso você ter coragem de pautar os temas e é preciso você ter humildade para ouvir. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse seminário. Quero agradecer muito a presença da Sônia, a quem eu sempre convido, porque eu e ela somos socialistas. E, por isso mesmo, temos que nos juntar com aqueles que têm mais dinheiro do que nós. O Wellington, a Anísia,
são mais ricos. Então, eu digo, Sônia, vamos fazer a reunião dos pobres para falar com os ricos. E aí o Wellington, que tem dinheiro, Camilo, Nízia, tem que ouvir a nossa voz, dos que menos têm. E nós estamos felizes, claro, com a presença do Wellington, da Nízia, das nossas companheiras também de necessidades, de carências do Ministério das Mulheres, de igualdade racial, para que nós possamos trabalhar juntos em relação a esses temas. Nós somos contra qualquer forma de escravidão ou de escravização. Inclusive as pessoas que são escravizadas pelo abuso de álcool, aqueles que são escravizados pelo abuso de drogas, aqueles que se entopem de remédio todos os dias, inclusive ao norte da linha do Equador, e que não são vistos como indesejáveis porque são grandes consumidores e geradores de lucros, a indústria da morte. Por isso, amigos e amigas, a nossa política é ampla, ela não passa para combater mais uma dessas interdições que a extrema-direita quer criar, por nenhum tipo de concessão ao crime organizado. Quem ajudou o crime organizado no Brasil foi quem fez uma política criminosa de proliferação de armas no país para fortalecer as quadrilhas e as facções. Essa gente que é amiga de quadrilheiro. Não somos nós, não. Nós estamos fazendo a política séria de entender que não é matando as pessoas que se resolvem as sociais, econômicos e políticos. Por isso, companheira Marta, conte sempre comigo. Você é a condutora da nossa política e essa política está em mãos capacitadas, mãos preparadas e mãos honradas. Nós estamos praticamente finalizando a programação do mês de março aqui no Ministério, que foi uma decisão que nós tomamos, Wellington, no dia 2 de janeiro. Todos os órgãos do Ministério fizeram a agenda relativa ao mês da mulher, todos, sem exceção. Todos organizamos eventos, editais. Pouco dinheiro, nós temos muito. Nossos editais não são iguais aos outros aqui, mas nós lançamos um monte de edital para ajudar as entidades. E aqui no Ministério é o seguinte, o que dá resultado tem dinheiro. Porque quando não tem, a gente arruma. Quando não tem, a gente inventa. E com isso nós temos conseguido avançar. E aí Marta já anunciou outros editais, e dependendo de como for essa relação, da produtividade dessa relação com a sociedade civil, a gente vai ter mais editais numa área que é central para o país. Quero, Marta, além de homenagear você, homenagear a Estela, que é dirigente do nosso Ministério, a nossa querida Sheila, que está implementando uma política séria sobre migrações, junto com Augusto, refugiados, refugiadas. Aprovamos a resolução sobre aceleração da concessão de refúgio para mulheres vítimas de mutilação genital e vamos agora fazer um acordo, ela está comandando, sobre reconstrução e reconstituição dessas lesões, porque o Brasil é dos brasileiros e brasileiras, mas para ser dos brasileiros e brasileiras, o Brasil tem que ser de todo mundo, dos que aqui estão, dos que querem vir. Nós não podemos nos fechar na xenofobia, no preconceito, no racismo, no ódio. E, por isso, na pessoa de vocês três, eu quero homenagear todas as mulheres dirigentes do nosso Ministério. Muito obrigado, viva as mulheres, viva a justiça. Agradecemos a presença de todas as autoridades e dos participantes desta solenidade de abertura e convidamos a todos e todas para um coffee break que será servido no mezanino deste auditório. Na sequência, às 10h30, os trabalhos serão retomados com as atividades do Seminário Nacional sobre a Estratégia de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas.